Bem-vindos a mais um episódio do Pod Jus e hoje nós vamos discutir quesitação e impugnação ao laudo pericial nos processos civis e vamos também falar um pouquinho das questões extrajudiciais também, mas o mais importante aqui é que nós estamos com dois grandes especialistas, então nós vamos absorver o lado B das questões, nós vamos trazer para vocês as coisas mais importantes para que o profissional do direito possa fazer uma boa quesitação. E nós estamos aqui, então, com dois especialistas, Dr. Harrison, que é o nosso presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Uberlândia, e Dr. Gustavo, que também é presidente da Comissão de Perícia. Eu vou fazer um mini bio só dos dois aqui rapidinho. O Dr. Harrison Fernandes dos Santos, ele é advogado militante há 18 anos, né? Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Tributário pelo IBET, especialista em Direito Processual Civil pelo Unicoc, mestre em Direito pela UFO, professor universitário dos cursos de graduação e pós, atual presidente da nossa Comissão de Direito Processual da OAB Uberlândia. Dr. Gustavo também é advogado, é perito, é especialista em grafotecnia e nosso presidente. Então, muito obrigada. Eu gostaria de iniciar agradecendo a vocês por estar aqui conosco para a gente pudesse bater esse bate-papo, né, tão importante. Então, eu vou começar com a pergunta mais ímpar. Gustavo, começa explicando para os nossos ouvintes qual a diferença entre perícia judicial e perícia extrajudicial e como que isso vai impactar no processo. Agradeço a palavra, doutora Viviane. É a pergunta mais capciosa possível, né? Vamos falar assim. É claro que a perícia judicial não tem um segredo tão grande. A gente fala muito com esse gênero, né? Perícia judicial. Mas a perícia, ela se subdivide aí em duas grandes ramificações, vamos falar assim. Perícias com o perito nomeado em juízo e perícia com assistente técnico ou um parecerista particular contratado. Então, vamos partir de um princípio básico, né? Que seria o quê, por exemplo? Ambos são peritos judiciais, ambos são formados, né, com o curso de perícia judicial. Aí existem várias outras especialidades, logicamente, né? Eu sou grafotecnista, vamos falar assim, e também especialista em documentoscopia. E agora documentoscopia digital, que está mais em alta, né, nessa fase de PDF, geolocalização, IP, selfie, por esse lado. Então, principal diferença entre ambos aí. Perícia judicial seria o perito nomeado em juízo, tá? Naquela fase ali de instrução do processo, seria aquele beabá processual que a gente está aí acostumado, né, na advocacia e tal. E o assistente técnico ou parecerista particular, que vai ser contratado com uma prestação de serviço particular para atuar ali e auxiliar o advogado, seja num assessoramento pericial, uma consultoria pericial, que vai anteceder o processo, ou dentro lá da fase de instrução também, depois da nomeação do perito do juízo, que daí seria o assistente técnico. Formulação de quesitos, assessoria pericial, consultoria, mais nesse sentido. Perfeito. Aí você trouxe essa explicação para a gente da perícia judicial e me conta da questão da extrajudicial. Eu poderia utilizar essa perícia extrajudicial depois do processo? Eu gostaria que você nos trouxesse exemplos práticos de quando que tem uma aplicação para o caso judicial e para o extrajudicial, por favor. Ó, a perícia extrajudicial, o que é o grande ponto assim? Existem casos que você vai contratar um parecerista que vai anteceder ali o processo, vai te dar uma segurança maior probatória nesse sentido. Então, olhar o caso em concreto, verificar quais são as ramificações que esse caso pode tomar, qual o sentido que ele vai tomar. Então, verificar, por exemplo, é uma assinatura que está sendo discutida, então onde que a gente vai procurar provas para alicerce desse parecer? Então, o cliente, por exemplo, quando ele vai procurar esse perito, né, nessa prova extrajudicial, ele já vai falar, por exemplo, numa reunião, quais são os documentos que eu posso ter acesso como perito, por exemplo. Então, eu tenho aqui um documento, um RG, um título de eleitor, tenho um contrato particular, que seja um contrato de um empréstimo, uma alienação fiduciária, tem algum contrato de aluguel, eu vou atrás dessa documentação. Qual que é a principal vantagem em si dessa atuação extrajudicial? Seria para ter ali uma segurança, um alicerce para poder, talvez, né, se for a intenção, compor algum tipo de acordo ou às vezes realmente fundar e essa inicial melhor, levar essa prova para a inicial. Até tem mesmo, né, dispositivos do Código de Processo Civil que vão falar sobre essa possibilidade
de que, se for assim, existir um parecer técnico na inicial e outro na contestação, na fase lá de instrução, o juiz não necessariamente precisaria nomear um perito do juízo. Ele já teria a convicção técnica dele formada para poder alicerçar ali a convicção dele para uma sentença, né? Vamos falar assim, tá? Mas eu verifico que a assistência hoje, essa atuação mais extrajudicial, ela vem por um alicerce, vem por uma segurança jurídica do advogado, porque nem sempre é aquele jargão, né? Eu brinco assim, cada macaco no seu galho, né? Acaba que os advogados também não se aventuram entre áreas e acaba que o perito ele vai ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da área, principalmente, né, grafotecnia, engenharia, medicina, né? São áreas que envolvem ali alguns estudos mais aprofundados, né? Tratados de medicina, regras específicas de ABNT, de outros tipos né, de legislações também. É importante você trazer isso, principalmente nesse instante que a gente vê o judiciário tão empenhado para que a gente não leve tudo para o judiciário, né? Nós temos Exatamente. outras formas de resolução de conflito e é muito importante que, se eu já tenho uma perícia extrajudicial, eu tenho um embasamento para uma conciliação, para uma mediação, eu posso chegar em outras formas conciliatórias sem que eu tenha que entrar no judiciário a partir de uma questão dessa. E lembrando sempre, né, que a gente sempre fala que a perícia é a rainha das provas, né? É a direcionamento. A gente sabe que o judiciário, o juiz em si que vai fazer a análise, ele não tem obrigatoriedade, obviamente, de conhecer de todas as áreas que estão sendo apresentadas a ele. Então, a função do perito é, nesse sentido, muito importante, né? Aí eu vou perguntar para o Dr. Harrison. Me fala sobre a integração dessa questão do direito processual civil com essas perícias. Eu gostaria que você destacasse em que momento do processo cada tipo de perícia vai se aplicar. Ele trouxe um ponto importante, que eu falo assim, que tem uns artigos do código que parece que eles somem, as pessoas ou não dão muita moral para ele, ou eles ficam perdidos ali. Então, assim, é importante também enfatizar que, se eu trouxer isso na inicial e se eu trouxer na contestação, eu tenho a possibilidade de que não haja necessidade da constituição mesmo de uma perícia na outra fase. Gostaria que você falasse um pouco para a gente. Obrigado, Viviane, pela pergunta. Inicialmente, boa tarde. Obrigado também pelo convite. Boa tarde, doutor Gustavo. É um prazer imenso estar aqui contigo, poder bater um papo sobre assuntos tão instigantes aí que afetam tanto o nosso dia a dia, né? E, primeiramente, é importante pensarmos que o Código de Processo Civil de 2015, ele passa a adotar o processo como um todo como uma realidade mais colaborativa. E isso nós observamos especialmente ali quando nós vamos falar sobre a prova pericial, né? Inicialmente, é bom lembrarmos aí ao nosso ouvinte que a realidade processual ela passa a ser uma realidade probatória. E como bem disse a doutora Viviane, a perícia ela é a rainha das provas. É a prova técnica. É aquela que nós vamos comprovar, demonstrar aquele fato ali que nós pretendemos evidenciar, aproximá-lo ali da nossa realidade material. E até chama atenção, né, que um ponto importante, que o Código de Processo Civil, como você bem disse, né, a partir dessa realidade integrativa, buscando conciliar a perícia extrajudicial com o momento do ajuizamento propriamente dito, da instrução processual propriamente dita, nós temos ali, por exemplo, o artigo 471, que o Código ele passa a permitir, doutor Gustavo, que as próprias partes convencionem, indiquem ali quem seria o perito a conduzir aquela demanda. E o que é interessante, né? Que até mesmo esse perito indicado pelas partes, ele, ali conforme até enunciado próprio ali do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, nós podemos impugnar essa indicação realizada pelas partes em ato superveniente, por entender que aquele perito pudesse ser impedido ou suspeito. Perfeito. E aí, dentro do papel do advogado nesse processo, né, que você já começou, eu queria se você falasse mais um pouquinho sobre essa questão da escolha e desse acompanhamento da perícia, da importância de que o advogado tenha essa noção e passe para o cliente a imprescindibilidade do acompanhamento da perícia. Quais os cuidados que esse advogado tem que ter durante essa perícia? Olha que ponto interessante, doutora.
Quando a gente fala sobre perícia judicial, cabe ao advogado ter esse cuidado de forma bastante comprometida mesmo, né? Com aquele momento ali de saneamento do feito, deixar muito claro para o magistrado quais os fatos devem ser provados dentro desse contexto processual. A partir do saneamento do feito, com a indicação ali de a necessidade de termos uma perícia, por exemplo, é crucial ao advogado indicar bem ao juízo sobre a necessidade daquela perícia. E uma vez deferida aquela perícia, até quero ouvir também o doutor Gustavo sobre esse ponto, que com certeza ele vai abrilhantar esse debate. É fundamental que tenhamos uma boa indicação de um assistente técnico e uma boa quesitação. Quesitação, nós vamos entrar nesse assunto, que é o assunto, né? Porque eu faço um comparativo sempre, como é, tem que sempre puxar, né, a sardinha para o meu lado da inteligência artificial. A quesitação é um prompt bem feito, né? Se eu vou perguntar para a inteligência artificial e não tiver um prompt bem elaborado, eu vou ter uma resposta rasa. E do mesmo modo, se eu fizer uma quesitação rasa, eu, né, ainda que o perito tem vários poderes, vamos dizer assim, que vocês vão nos trazer posteriormente, mas a importância de que o advogado saiba isso, né? E falando de quesitos, eu queria que você me falasse o que são os quesitos, né? Já comecei dando um spoiler aqui, fazendo um comparativo com o prompt do IA, e por que ele é tão importante para o processo? Pois bem, o que nós provamos no processo? O que nós queremos provar com a perícia? Nós queremos provar os fatos. Temos que provar os fatos. E a partir dessa perspectiva, compete ao advogado, a parte ali representada por seu advogado, e desejo eu, viu, doutora, que ou esse advogado ele saiba o que está dizendo, né, ou que ele conte ali também com um apoio técnico, né? O artigo 466 do Código de Processo Civil permite ali a indicação do assistente. Que apesar do perito ali nós termos aquele cuidado do juiz ou das partes mesmo ao indicar esse expert, que ele não tem nenhuma causa de impedimento ou suspeição, eu tenho a oportunidade de ter o assistente técnico que vai se atentar à minha sensibilidade, àquela minha pretensão ou àquela minha resistência de pretensão. Então, nesse sentido, quando nós falamos de quesitação, nós temos que voltar ao objeto dessa quesitação. Qual seria? A demonstração de fatos. O que é preponderante, o que não é preponderante, eu saber sobre aquele fato. O que descobrir sobre aquele fato vai, de fato, constituir, vai auxiliar na constituição desse meu direito, ou até mesmo vai afastar ali uma eventual procedência contra o meu cliente. Isso que você falou é tão importante, que a gente fala assim que em perícia você não pergunta aquilo que você não sabe a resposta, né? Exatamente. Porque eu fizer um quesito que está direcionado e contrário aos interesses do meu cliente, então eu vou acabar provocando uma improcedência da minha ação. Então, assim, a importância mesmo do quesito de você saber demonstrar e levar para aquilo que você pretende, principalmente que eu sei que a perícia, voltando novamente pelaquela classificação dela de rainha das provas, ela vai ter uma influência muito grande no resultado final. Sim. Então, ali é o momento realmente do advogado parar, pensar, se debruçar, conversar com o cliente, trazer um assistente que saiba do que está falando, verificar se o perito sabe daquela matéria, porque às vezes, assim como no direito nós temos as especialidades, vamos pensar em termos de medicina, por exemplo. Se eu tiver um oftalmo, eu não posso querer que ele fale alguma coisa de ortopedia pelo simples fato dele ser médico, né? Temos, obviamente, algumas exceções, mas nós temos que pensar também quem é esse perito, fazer análise no momento da indicação, se ele realmente é pessoa hábil para que possa trazer um resultado, né? Então, eu queria falar um pouquinho, né, Gustavo? Fala para a gente dos riscos, né, desses quesitos mal elaborados e como que isso vai comprometer essa análise pelo perito mesmo, porque se o perito pega um quesito muito ruim, para ele também é ruim, como que ele vai acarretar isso,
Traz uns exemplos práticos para a Ó. gente. Não precisa contar, conta o milagre, não precisa contar o santo. É. Mas conta umas... Tem que pegar um papel grande pra gente começar a anotar aqui agora, porque tem tanta coisa, né? Na parte de quesitação. O que acontece? Assim, primeira coisa que é muito importante a gente, como advogado, ter isso em mente, né? O perito do juízo, ele identifica quando a aquisitação é feita por alguém que não é especialista. Então, isso é inevitável. Então, ele vai conseguir verificar se aquela aquisitação foi feita por outro perito ou não, tá? Porque, querendo ou não, é como se fosse a elaboração de um trabalho de conclusão de curso, né? Aquele velho aprofundamento de tema, né? A gente pega, por exemplo, eu quero fazer o meu TCC de Direito Civil, mas de qual área? Aí você vai entrando na área, vai adentrando, vai abrindo doutrina, vai adentrando mais no tema, na especificidade, né? Então, a aquisitação, ela tem essa escada. Então, o perito, ele consegue verificar isso. E quando a aquisitação é feita por um técnico, efetivamente, que está querendo, de certa forma, guiar o trabalho do perito do juízo, porque a nossa intenção como advogados, atuando, é, de certa forma, auxiliar o perito do juízo para alcançar a verdade daquela prova, porque a prova é do processo, né? Então, a gente tem que construir essa prova. Vamos falar assim, princípio processual mesmo, né? De cooperação das partes, vamos construir essa prova. Só que o perito do juízo, às vezes, ele cai no processo nomeado, e vou falar assim, pela maioria dos peritos, tá, de hoje, isso eu falo como advogado. Então, existem muitos peritos que não são tão qualificados por aí, né? A gente acaba sofrendo com isso, isso é um prejuízo muito grande para o judiciário e também para a atuação, né, dos colegas advogados em si, porque às vezes o perito ele cai no processo com a nomeação e ele não vai ler o processo, ele não entende o mérito, ele não tá ali, ele não se aprofundou nos fatos, e aí acaba que ele vai fazer o exame pericial e ele não entende todo o contexto, porque é a metodologia predominante que hoje a doutrina grafotécnica adota, né? É o método grafocinético. Ele é uma contextualização geral também dos fatos, mas também da parte material e técnica. Gustavo, você já deu um panorama para a gente, agora eu quero saber desafios. Eu sou advogado, como que eu vou fazer esse quesito? Me dá algumas expectativas, como que eu não prejudico essa defesa do cliente? Perfeito. O que é importantíssimo? Entender um pouco da matéria, né? Não tem como a gente quesitar de alguma coisa que a gente efetivamente não sabe a matéria. Quem nunca, né? Qual advogado nunca comprou um livro novo correndo para ler, correndo? Quem nunca aprofundou nas pesquisas, né? Isso faz parte da nossa carreira mesmo, né? Como juristas. Então, realmente, conhecer a matéria é essencial, tá? Eu já vou bater aqui a tecla com, de longe, assim, dois dos principais quesitos de importância para os advogados, né? Os colegas que estão nos assistindo aí. Primeiro deles, momentos gráficos, tá? Verificar realmente na assinatura questionada, por exemplo, quais são os momentos gráficos daquele punho. O que é isso, Gustavo, momentos gráficos? Quantas vezes a caneta toca o papel e sai do papel? Então, por exemplo, uma letra T, né, que é composta às vezes de uma grande laçada, como se fosse um L, né, cursivo, e depois um traço. Então, ela tem dois momentos gráficos. No começo do L, no final, e depois o traço, né? Então, dois momentos gráficos, tá? Uma letra I, por exemplo, um bastonete, né? Uma letra I só composta de uma haste vertical, então ela tem dois momentos, uma haste e um pingo. E aí você verifica se esse documento questionado, por exemplo, quantos momentos gráficos ele vai ter e quantos momentos gráficos uma média dos padrões autênticos daquela pessoa vai ter também, naquele vocábulo. Então, por exemplo, cada vocábulo seria considerado assim, cada palavra, né? Vamos falar que eu falo vocábulo pelo termo técnico, né? Mas, Gustavo é um vocábulo, Rodrigues, outro vocábulo, outro vocábulo, Brasil, outro vocábulo. Então, verificar realmente quais momentos, quantos momentos tem cada vocábulo para eu comparar com a questionada. Em regra, você já consegue matar, às vezes, a aquisitação com base nisso. Outro elemento que é muito importante, eu colocaria ele no topo do nosso score aí, que é a trajetória, tá, da escrita. Então, verificar onde começa, onde termina cada letra, tá? Então, por exemplo, uma letra A. Cada pessoa tem um costume de escrever, né? Cada pessoa, não tem ninguém que escreve igual a ninguém no mundo inteiro, igual a impressão digital. Então, se for igual, tá errado, é decalque, é falsificação. Então, verificar a trajetória. Tem perícias que eu sou nomeado como perito do juízo, que eu faço a perícia em minutos, só verificando a trajetória. Então, verifica a trajetória da peça questionada, veja a trajetória dos elementos, né, das letras, dos gramas ali, e depois eu verifico com a média dos padrões. Então, por exemplo, procuração, RG, né, uma declaração de hipossuficiência,
às vezes algum outro tipo de padrão que a gente tem acesso, alguma pesquisa, ou até carta horária, né, alguma coisa do tipo. Então, trajetória. De longe, aí os dois principais, momentos gráficos e trajetória. Aí, se os colegas já souberem desses aí, já conseguem matar muita coisa, já com certeza. Hashtag fica a dica, vai valer um corte específico para a gente falar da questão da trajetória e dos momentos, né? Muito bom. Bom, agora já falamos um pouco de quesito, vamos falar agora sobre o laudo em si, né? E foi apresentado o laudo e nós temos agora, quanto advogados, nós temos que fazer a impugnação desse laudo. Então, eu gostaria de voltar ainda, Gustavo, qual que é o papel dessa impugnação e como que eu tenho que fazer essa impugnação dentro de um processo judicial? Nossa. Ó, se você tiver um assistente técnico, lógico que isso vai ficar facilitado, tá? Porque, querendo ou não, o assistente ele vai ver o trabalho que foi realizado pelo perito do juízo e vai verificar se esse trabalho realmente seguiu os requisitos mínimos ali que a nossa doutrina vai estipular, tá? Existem algumas escolas, né, a nível nacional que também praticam em minoria outros métodos de análise, tá? E também são frequentemente questionadas pela doutrina majoritária, tá? Mas sem entrar nesse mérito, né, de polarização dos métodos. Mas para falar o seguinte, se eu quero impugnar bem o trabalho do perito do juízo, primeira coisa, verificar a metodologia que é utilizada. Então, novamente, entra naquela questão de você conhecer um pouco da matéria. Então, o método é um só, tá? Chama grafocinético. Então, no Google a gente consegue pesquisar e até entender um conceito de como isso funciona. Se já não vier previsto dentro do trabalho pericial esse método, a gente já está entrando na falta de requisitos, né, taxativos lá do 473 do Código de Processo Civil, que fala sobre os requisitos do laudo pericial, tá? Até não me falha a memória, tá? Se alguém consultar e não for, mas é 473. E lá dentro dos requisitos a gente tem lá a parte de metodologia, a parte dos exames. Não necessariamente vai vir naquela sequência, né? Cada laudo tem a sua peculiaridade, cada perito tem o seu jeito de fazer, tá? Questão também de quesitação, por exemplo. O perito ele tem mania de falar vide laudo, quesito prejudicado, né? Todo advogado que já passou pela fase pericial sabe que vem esse tipo de resposta. Se o trabalho pericial ele realmente contém aquela parte técnica dentro do trabalho, o vide laudo ele não é prejudicial, desde que tenha dentro do trabalho técnico, tá? O exame pericial tem abordado isso, né? Senão realmente está faltando uma resposta técnica aí, tá? Outra questão, o quesito prejudicado. Como fugir do quesito prejudicado? Porque o quesito prejudicado, na verdade, é uma questão de extrapolar a área técnica. Deveria ser mais nesse sentido, tá? O que é isso? Às vezes, na quesitação, a gente acaba quesitando para o perito algumas questões que vão ensejar uma opinião pessoal do perito, ou algo que vai adentrar no mérito, tá? E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de quesitação, porque senão a gente perde a oportunidade de poder realmente quesitar da forma correta, né? E levar o perito nos trilhos ali do que a gente quer de resultado do exame dele, né? Então, se fugir da parte técnica e adentrar no mérito, cabe ao perito também, logicamente, como profissional, identificar aquilo no momento da apresentação, da nomeação, porque, em regra, ele já vai ser nomeado com a apresentação dos quesitos nos autos. Ele já consegue ver os quesitos. Então, muitas das vezes, ele consegue manifestar e informar, porque está prejudicado para dar até mesmo uma chance, né, dos advogados requisitarem, vamos falar assim, ou até mesmo apresentar ali quesitos até durante a diligência, né, como o CPC fala, mas o doutor que vai falar sobre essa parte, que é mais especialista processualista que eu. Mas assim, enfim, nessa questão da quesitação, como fugir então do prejudicado? Focar na técnica, né, pericial. Acho que é o principal ponto, tá? E não ter medo realmente de procurar, né, a quesitação para guiar o trabalho do perito. Lembrando que quesitação não é quesito imperativo, não é uma ordem. Então a gente tem que converter essa ordem em um questionamento, né? O ideal seria, em vez de você falar assim, perito do juízo, vá até o cartório de notas e pegue o cartão de assinaturas. Você vai pegar e vai falar o seguinte, o senhor perito do juízo teve acesso ao cartão de assinaturas constante do cartório X, por exemplo? Você inverte a ordem. Então, você obriga ele a responder, de certa forma, porque ele não pode deixar de responder, tecnicamente. Mas você também não deu o comando imperativo para que ele possa falar que, por exemplo, é o perito que está guiando o trabalho e deixar de responder isso, por exemplo. Importante isso. E quando você traz essa questão da perícia, você trouxe especificamente para a tua área, mas para todas as áreas, né? Quando eu fizer isso com a questão de um
perito de engenharia, um perito médico. Em Exatamente. todas as áreas, a questão é a mesma. Como que foi a metodologia, como que foi... Você trouxe essa importância de não ser uma coisa imperativa, né? De não querer mandar. Você vai fazendo ali, faz perguntas para que ele responda. E eu posso falar que impugnar é discordar do laudo? É aquele negócio, né? Quando você impugna, você vai trazer alguma coisa mostrando tecnicamente, né? Mas discordar, em regra, todo mundo discorda. Quando... Todo mundo discorda. Não deu certo para mim, eu já discordo, não é muito aí. Né? Harrison, fala pra gente como que são esses aspectos agora no processo, né? Como que eu vou, dentro dessa parte da questão da impugnação em si, o que o advogado tem que observar, como que ele pode garantir, né? A gente já trouxe algumas questões ali da impugnação, como que isso pode realmente retratar de modo eficaz essa proteção dos clientes? Uma excelente pergunta. Doutora Viviane, pegando um gancho aqui sobre o que o doutor Gustavo está abrilhantando aí, essa temática, acho que só fazer um parêntese aqui, citando o saudoso professor Paulo de Barros Carvalho. Né? Como diria o professor Paulo de Barros, Gustavo, direito é linguagem. Direito é linguagem. Aí voltamos ali para a questão da quesitação, porque nós chamamos a perícia de uma série de nomes aqui que prestigia ela dentro do contexto processual, especialmente no que diz respeito à instrução processual. Chamamos ela de rainha das provas, falamos que ela carece de metodologia, enfim, a resposta é uma prova técnica. Então, nós vamos voltar também que, apesar dessa prova ser técnica, nós temos que lembrar que prevalece ali o princípio da persuasão racional. Né? É importante uma boa quesitação, é importante um bom laudo pericial, porque vai prevalecer ao final a persuasão racional de quem está julgando. Então, nesse sentido, nós temos ali duas situações que o bom advogado deve se atentar. Esse recado vai para o nosso ouvinte, né? Que no curso da perícia, por favor, vamos ser atentos quando o perito indicar o início dos trabalhos. Vamos ser atentos ao momento em que o perito indicar o início dos trabalhos. Eu tenho a oportunidade de estar ali com o perito, eventualmente, dentro daqueles meus quesitos, apresentar ali questões suplementares àqueles quesitos já formulados, porque nós não precisamos esperar o laudo ficar pronto para que aí sim, como disse a doutora Viviane, eu chamar o meu assistente técnico, discutir com esse expert sobre a formulação de quesitos complementares. Talvez eu tenha ali a oportunidade de acompanhar esse trabalho pericial e economizaria muito a vida do seu cliente e talvez traria ali um resultado muito mais producente àquela pretensão que você almeja com a perícia técnica. E muito importante essa questão do assistente estar acompanhando, né? A gente sabe que, às vezes, o cliente também não tem condição financeira, porque ele já, às vezes, vai fazer o pagamento do perito, ou ele esteja sob o palio da assistente judiciária, e ele não tem condição de ter realmente um assistente. Então, assim, eu, dentro da temática da inteligência artificial, é um dos usos que a gente tem utilizado para a ferramenta. Lógico, eu sempre falo, é uma ferramenta, não substitui advogado, não substitui, obviamente, o assistente, que é a pessoa que vai te direcionar, que vai trazer, é o seu advogado técnico que está ali. Então, o respeito ao assistente técnico é uma coisa que a gente não questiona, né? Mas inexistindo a possibilidade, se a pessoa realmente não tem a condição de fazer isso, a ferramenta da inteligência artificial ela vai poder te trazer esse auxílio na quesitação. Por quê? Porque se você conseguir fazer, aí a gente brinca, né? Se você também não sabe fazer um quesito, você não sabe fazer um prompt. Então, dentro da questão do prompt bem feito, em que você determine a metodologia que deve ser utilizada, faça a limitação e faça a possibilidade de que ela possa auxiliar desde a quesitação, porque ela vai poder auxiliar na quesitação, ela vai poder, aí você vai perder essa coisa importante, né, desse acompanhar da perícia, infelizmente você vai perder, que é uma parte importante dessa elaboração do laudo, mas ao chegar, o laudo foi apresentado, você consegue novamente utilizar como uma ferramenta de inteligência artificial, utilizar para fazer uma impugnação. Então, é o ideal? Não, longe do ideal. Se você não tem condição, ao menos é uma ferramenta que pode te ajudar. Por quê? Não é expertise do advogado, né? Nós estamos falando de outra área. Então, é uma coisa que poderia trazer
um auxílio, né? Dentro da questão da diligência, então, falando do assistente técnico, como que você vê, Gustavo, você que acompanha essa perícia, como que você vê a importância desse assistente técnico dentro da diligência para o sucesso? O que o assistente técnico pode fazer, o que ele não pode, qual que é realmente o que você espera de um bom assistente? Proatividade, né, de longe. A gente tem que pontuar dessa maneira, né? Eu vejo que existem muitos assistentes que só realmente esperam a contratação no momento lá da impugnação, né? Ah, eu faço a impugnação. Fica tranquilo que eu vou impugnar. Mas nem sempre o eu vou impugnar realmente está tecnicamente correto, tá? O perito do juízo, o que nós esperamos dele é que ele faça o trabalho pautado lá na técnica, na matéria. O assistente técnico, por mais que ele não esteja sujeito ao impedimento e à suspeição, né, pelo CPC em si, só que não quer dizer que o fato dele não estar sujeito a impedimento e suspeição, que ele não pode ser, ele vai faltar da ética profissional, tá? Então, o assistente técnico, muitas das vezes, ele acaba vacilando, porque tem assistentes que não estão acostumados com o judiciário, com a advocacia. E aí ele acha que vender um resultado é vender o que é correto. E aí ele faz o parecer dele, às vezes vendendo um resultado, dá para agradar ali o contratante, mas acaba perdendo. Aí muitas vezes eu vejo os colegas advogados assim, poxa, mas eu não tenho sucesso com o assistente, tudo que eu faço com o laudo que eu vou juntar não dá certo, eu faço o inicial junto um laudo não dá certo, contrato o assistente não dá certo, mas é porque às vezes o assistente, ele não tem experiência jurídica, né? Um ponto positivo que eu falo assim, quando você tem um assistente que também é advogado, na verdade é porque eu entendo essa parte material, né? Eu vou realmente olhar o processo e vou tentar entender o contexto. Muitas das vezes eu acabo, como assistente, falando assim, por exemplo, tá, e qual que é o que você espera do exame? Ah, que seja tal, por exemplo, que seja divergente, que não seja autêntica a assinatura, por exemplo. E eu vou verificar e vejo que é. Aí eu falo, e colega, eu vou te falar, não dá para fazer. Realmente, porque a gente não vai conseguir entregar isso. E se eu entregar, né, lá na perícia do juízo, vai derrubar. Não tem como. Porque qualquer outro perito que eu vou fazer vai dar o convergente, por exemplo. Então, o que eu espero? Qual que é o assistente perfeito, a persona perfeita, né, do assistente? Seria proativo, seria realmente entender a contextualização do processo, entender o que precisa para aquele caso. Então, para ele instruir o advogado desde o começo. Igual você falou, sabiamente pontuou, né, que muitas das vezes o cliente não tem condição de contratar o assistente, tá? Então, muitos peritos às vezes especificam errado, na assistência técnica também. Então, às vezes, a causa, muitos cursos ensinam errado isso, ensinam que a precificação tem que ser com valor de causa. Como que a gente vai precificar alguma coisa de futuro incerto, como um dano moral, por exemplo, num valor que compõe todo o valor de causa, às vezes? Inviabiliza, né? Inviabiliza. Então, muitos peritos não entendem essa precificação. Então, isso inviabiliza. Então, acaba que hoje a gente precisa, num cenário hipotético perfeito, precisaria de assistentes técnicos mais capacitados, com precificação de trabalho, com parcelamento, né, logicamente. Entendendo também que, às vezes, a contratação pode ser no êxito. Muitos advogados acabam advogando no êxito, né? A gente sabe como é que funciona a advocacia, então, para o assistente, isso deveria acontecer. E ele tem que fazer um trabalho de assessoramento completo mesmo, de realmente entender o que é a causa, entender o que ele pode auxiliar, como que ele vai buscar essa documentação, o que ele vai quesitar correto. Então, acompanhar o advogado do começo ao fim, porque isso aumentaria, de certa forma, o respeito aos assistentes, né? A autoridade que eles merecem, de certa forma, mas também vai ficar comprovado tecnicamente que é valoroso ter alguém, né, para acompanhar. Certeza. Então, eu acredito muito nisso. É o diferencial, né? Muitas vezes não. O diferencial realmente de você ter um laudo bem elaborado, de ter um resultado, é realmente saber. E uma coisa importante também que a gente sempre fala é que muita gente acha que perícia é só responder quesitos, que o perito está lá só para responder quesitos. E o perito ele pode fazer muita coisa. Então eu queria que você trouxesse para a gente esse muita coisa aí. O que o perito pode fazer? Como perito do juízo, principalmente, né? O assistente, ele tem o mesmo poder, vamos falar assim, entre aspas, poder, né, do perito do juízo. Porque a gente sabe que também se o colega advogado for requisitar o poder do assistente, muitas das vezes ele vai ser indeferido com algum tipo de pedido, né, para dar um acesso a um assistente, mas isso depois vai ensejar uma impugnação ou uma apelação depois da sentença por um cerceamento, né? Então, entraria mais numa questão processual nesse sentido. Mas como perito do juízo, por exemplo, nossa, você pode pedir ofício, pode ter acesso à documentação particular de outras coisas, pode ter acesso, por exemplo,
anexos de averbação do cartório, pode ter acesso a atas de assembleia, pode ter acesso a conteúdos até em escolas privadas, por exemplo. Então, reunião de pais e professores, às vezes o pai vai lá, assina alguma coisa, tem um contrato, né, de prestação de serviço lá do colégio, pode solicitar acesso. Então, isso é importante até para os advogados que estão assistindo aí entender o seguinte: cabe ao advogado fazer, sim, uma pesquisa investigativa, né? Então, é muito importante isso, porque daí, quando ele fizer essa pesquisa investigativa, ele vai conseguir entender quais são os documentos que esse perito poderá ter acesso, e aí ele consegue quesitar até melhor isso, para verificar. Então, um caso que eu tive recente que mudou tudo, né? Nessa questão, até foi o seguinte: eu tive um caso que a parte não mais assinava, né? Por uma outra situação aleatória, ela não assinava mais na época da perícia. E aí eu solicitei a coleta de assinaturas, e aí, chegando lá no local, ela realmente falou que não assinava mais e tudo, a partir de uma certa data. Eu falei, nossa, como que eu vou conseguir a assinatura dessa pessoa, né? Porque a pessoa também ela não tem a obrigação legal de me Sim, falar, né? Eu vou falar para ela, ó, isso é onde... importante, né? Então, eu fiz uma pesquisa, existem hoje sistemas, né, de unificação de cartões de assinatura. Então, eu fiz uma pesquisa, verifiquei que ela tinha documentos e cartões de assinatura numa determinada cidade. E aí, lá nessa cidade, eu aprofundei a pesquisa, mas isso é o perito que faz. Então, muitos peritos não fazem isso, né? Então, por isso que é importante o advogado também saber que isso existe. E aí, eu fiz a pesquisa nos cartórios de imóvel, de notas e tudo, e verifiquei que no cartório de imóveis, aí tinha... O nome dela constava em uma das matrículas daquele cartório. Aí eu solicitei a matrícula, verifiquei que tinha uma averbação de um crédito em garantia de imóvel daquele imóvel, numa instituição. Aí eu entrei em contato, pedi um ofício, né, para o juiz aqui, e aí pedi um ofício para ele para ter acesso aos anexos do cartório daquele contrato que tinha o crédito em garantia de imóveis, né, lá da averbação. Aí veio o contrato e ele já era posterior à data que ela parou de assinar. E aí eu descobri ali, né, que ela assinava, sim, era uma forma de tentar esquivar da coleta de assinaturas, tá? Então, além de ter a assinatura lá questionada, também tinha a negativa dela de ajudar a produzir a prova correta. Isso é tão importante porque às vezes as pessoas ficam fixas numa questão e é importante que uma área que você às vezes não atue, como a questão imobiliária, você saber que os anexos estão ali no cartório e que podem ser solicitados tanto pelo perito quanto pelo assistente. Então, através de um simples ofício, você pode conseguir uma prova para que você possa responder aquele quesito que está ali. Então, a importância de que você tenha essa análise prévia do que você quer para que você possa obter. Inclusive em entrevista, né? O perito pode fazer entrevista. Pode fazer. É isso. Eu sempre marco o início de perícia, por exemplo, e eu converso com as partes. Até para entender melhor o contexto, entender o que os colegas estão esperando do exame, né? E esclarecer também certas expectativas criadas, né, com a prova pericial. E muitas das vezes, pela grafotecnia ser uma área, a minha área no caso, né, ser uma área que, de certa forma, paira uma dúvida, até onde vai, por exemplo. Então, tem alguns quesitos, às vezes, que fogem um pouco, então já explico também no momento de início, a gente conversa sobre isso, dou a oportunidade de apresentar novos quesitos, né? Isso deveria ser o esperado de todos os peritos, né? Mas é uma questão mais porque eu também sou advogado, né? Sim. Harrison, conta pra gente, dentro do processo, o que o Código de Processo nos apresenta como possibilidade e o que a tua experiência nos apresenta enquanto assistente técnico, o que o assistente técnico pode fazer e pode trazer para auxiliar? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a perícia, até a partir da perspectiva do novo Código de Processo Civil, ela já não é mais direcionada ao juízo. Ela é direcionada ao juízo, bem como às partes interessadas naquele processo. Essa perspectiva ela muda muito ali o contexto da perícia. E respondendo à sua pergunta, a gente vale lembrar que no que diz respeito à produção probatória, é lícito às partes produzirem qualquer meio de prova, desde que dentro da legalidade. A gente conversava aqui nos bastidores, né, sobre o FPPC, né, e inclusive existe já enunciado do FPPC nesse sentido, aplicando ali de forma analógica o artigo 157 do Código de Processo Penal, o que diz respeito ali a essa produção probatória. E o que é importante? A gente bem atentar àquilo que o nosso convidado aqui também está nos agraciando, né? Vem cá,
é importante nós contextualizarmos, né, o processo, como que eu vou produzir essa perícia. A contextualização no momento em que você está inserido, ela é fundamental. A gente até conversava há pouco, né? Estamos numa realidade que nós estamos falando muito sobre inteligência artificial. Uma primeira provocação que foi feita aqui, já nesse podcast, foi sobre a quesitação. E, afinal, nós poderemos ou não utilizar a inteligência artificial para eventual decodificação de provas? É uma pergunta que eu me faço, né? O convidado pode ser provocador também, Viviane? Com certeza. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para bater papo. É até bom, assim, quebrando um pouco do nosso protocolo, né? É muito bom. Eu acho que não foi a realidade do Gustavo, não, viu, Viviane? E a minha foi, né? Da Viviane também, acredito que não. Mas eu estudei sob a perspectiva do Código de 73, naquela perspectiva também do processo físico, né? E muitas vezes nós tivemos aulas de Código de Processo Civil de 1973, Gustavo, e às vezes o próprio professor ele era influenciado pelo Código de 39, né? Então, diante disso, acho que é importante a gente voltar a essa questão da contextualização. Hoje é até uma dúvida que eu tenho, se nós poderemos ou não utilizar a IA para eventualmente decodificar algum elemento de prova. Num passado recente, por exemplo, quando nós tínhamos uma prova, sei lá, uma fotografia, eu tinha que juntar o negativo dessa fotografia. Isso está previsto lá no código, tá, gente? Pois Isso bem, aí... o que é negativo de fotografia? Talvez o jovem advogado ele não vai saber. O pessoal nem sabe. Pergunta quem que já viu negativo de fotografia. Para explicar isso para os meus filhos, eu teria que separar um tempo, né, para falar, olha, o que é um negativo? Então, eu acho que é fundamental nós contextualizarmos onde é que nós estamos. Né? Como que eu vou explorar melhor, Gustavo, essa perícia? Né, Viviane? Como o Gustavo falou, se o próprio Código de Processo Civil me permite que, dentro da legalidade, eu posso avançar na exploração dessa prova, por que não lembrar que nós estamos em 2025 e que nós temos aí elementos, ferramentas, condições, muitas vezes até ferramentas acessíveis para adentrar essa exploração fática. Você pontuou uma coisa que é engraçada, assim, e que os advogados não se atentaram ainda, mas existem alguns elementos dos arquivos, né? Por exemplo, um conhecimento que é basilar, que todo mundo deveria ter. É saber o que realmente é um código binário, o que é um metadado de um arquivo, tá? Por exemplo, um arquivo de imagem, o mais comum, né? Em extensão, o JPEG, por exemplo, porque é muito leve, tá? Mas quais são as fragilidades do JPEG? Quais são os elementos que ele tem que ter? Se ele guarda algum dado ou não num metadado mais aprofundado, um arquivo de uma máquina fotográfica. Eu tive um caso que eu trabalhei como assistente de uma reintegração de posse em relação a um uso capião. E aí, na reintegração de posse, nós conseguimos, com base nos arquivos JPEG, de imagens da família, comprovar que a posse não era mansa e pacífica durante aquele tempo todo ininterrupto, porque as fotos guardavam já a localização do aparelho que tirou. Então, isso tudo hoje em dia tem um peso muito grande, tá? Mas realmente essa evolução, ela é muito louca, porque é muito rápido, né? Então, dentro de 1, 2, 3 anos muda tudo. Sim. Né? E principalmente nessa parte de Eu arquivos. não falo nem que 1, 2, 3 anos. Eu falo assim que dentro da área da inteligência artificial, o que eu estou discutindo hoje, daqui a um mês já ficou obsoleto. Então, assim, essa questão de você saber o que tem de trás de uma prova, né? As pessoas não têm noção de imagem, de som, de movimentação. Às vezes, o simples fato da rolagem do dedo, né? O que isso tem de impacto? Eu estou simplesmente rolando o dedo. Hoje eles conseguem captar a sua visualização, quanto tempo que você ficou parado visualizando aquilo. Tudo é dado. E o que a inteligência artificial faz? Ela se alimenta de dados. E nós temos muitos dados para que ela possa, né? Como que eu posso trazer isso dentro do processo? Como que eu vou realizar uma perícia se eu não me atento com isso, né? A gente está falando muito de contextualizar. Nós estamos em 2025, vamos utilizar o que nós temos em 2025. Exato. Então, até mesmo a questão da dificuldade da não celeridade de um processo, eu tenho um processo que dura 20 anos. Se eu tenho uma quesitação que aconteceu há 5 anos atrás, essa quesitação hoje não está mais apropriada.
ela pode ter, né, uma alteração. Então, olha a importância de que eu tenho um assistente técnico para, neste momento em que a prova está sendo realizada, eu possa trazer elementos para conseguir atualizar aquele quesito e demonstrar o que que eu posso fazer a mais, né. A importância de realmente o advogado estar acompanhando isso, para a gente não pode perder. E é muito importante, se a gente for pensar nesse lado de direito digital e de imagem, né, tem os fake news, né, que nós temos hoje uma um aperfeiçoamento dos fake news e as pessoas têm dificuldade de dizer o que que é realidade e o que que não é. Uma dificuldade ímpar do judiciário para também estar nessa atualização para que possa acompanhar, né. Então eu gostaria de que você falasse, Harrison, como que você pode falar nessa questão de necessidade de questionar e pedir esclarecimento dentro da dinâmica da perícia? Olha só, você bem disse aqui sobre a questão das fake news, né? Como verificar se aquele documento é ou não verdadeiro? Só que dentro da realidade processual atual, eu vou falar para você o que tem sido a minha experiência prática sobre esse assunto. Nós temos alguns fenômenos também que muitas vezes impedem aí o próprio bom prosseguimento do processo, a própria dificuldade na realização de perícias. Primeiro elemento, a advocacia predatória. Essa tem tirado o sono da advocacia séria. Essa advocacia predatória, existe até tema aí do STJ versando sobre a questão. Temos também ali aquele excesso de documentos aleatórios dentro de processos. É aquilo que já no direito brasileiro tem sido enfrentado aí, chamado document dump, né? Eu quero provar uma determinada situação, só que, contudo, eu jogo aquela cortina de fumaça ali para que a parte adversária tenha dificuldade de se achegar a esse documento. Isso tem sido uma preocupação intensa. Mas, voltando a essa questão, o Gustavo até disse que eu vejo atualmente alguns avanços. Por exemplo, quando nós falamos sobre prova pericial grafotécnica, a jurisprudência tem aceito, por exemplo, que eu posso extrair essa perícia através de um documento com uma boa resolução. É um ponto bem interessante. E como a gente até vinha debatendo, né, hoje você tem N ferramentas também que você pode, muitas vezes, não raras às vezes, prejudicar a qualidade daquele documento, diminuindo o tamanho e tudo mais. E uma prática que tem sido comum dentro da minha realidade é você impugnar determinado documento e requerer a apresentação daquele documento original em juízo. Essa questão da documentação digitalizada realmente carece, né, de verificação da resolução, porque é muito importante. O que acontece? O documento... A gente tem 3 documentos básicos aí, né? A gente entrou nisso, é difícil falar sem conceituar, né? Mas nós temos documentos físicos, tá? Que é essa documentação que a gente está acostumado, né? Ao longo do tempo. Documentos nato-digitais, que são aqueles documentos que eles nascem no digital e aí eles permanecem ali no digital. Então, por exemplo, criei uma procuração no Word, salvei ela no PDF, né, em formato PDF, assinei ela eletronicamente, por exemplo, ou utilizei uma plataforma de assinatura e ela não vai ser exportada, né, ou por meio de algum outro acessório, uma impressora, alguma coisa do tipo, não vai ser impressa. Então, eu tenho esse documento na digital. Aí, esse documento, ele guarda toda uma rastreabilidade dele, tá, para verificação. Então, hoje, os peritos, eles têm softwares que você consegue abrir esse documento e verificar o documento por inteiro mesmo. Tá? O PDF é até engraçado. Você abre o PDF, ele parece uma petição, né? Ele tem um cabeçalho, ele tem todo um conteúdo, objetos dentro dele, ele tem um rodapé que vai mostrar quantos objetos tem dentro daquele PDF, então você consegue verificar se foi adulterado ou não, se foi salvo novamente ou não. A gente consegue ter esse controle. E aí tem os documentos digitalizados, por fim, que são esses documentos, por exemplo, às vezes tem um contrato, né, original que vai ser digitalizado e jogado lá dentro dos autos com alguma ferramenta. A fragilidade do digitalizado é a cadeia de custódia do documento, né? Porque realmente a gente já vai entrar numa outra discussão. Então, muitas das vezes, a grafo pode dar positivo de convergência, de ser autêntica, mas qual é a garantia de que o documento digitalizado ele não foi manuseado e não foi impresso, não foi remanuseado, não foi impresso? Então, não tem essa cadeia de custódia.
Aí o perito ele tem que fazer essa ressalva no trabalho, tá? Isso é o esperado, o minimamente esperado. Não quer dizer que isso seja feito. Normalmente o perito ele faz, constata, grafo e às vezes já finaliza o laudo e fala, convergente, pronto. Mas e a DOC? Né? Quem perguntou da DOC? O perito falou a ressalva? Fez a ressalva? Porque às vezes o colega advogado também não sabe dessas ressalvas. Então ele não está ali abarcado com o assistente ou até ele não conhece essa parte material. E aí ele não consegue quesitar a documentoscopia. Muitas das vezes, se ele tivesse quesitado, teria dado certo, né? Porque daí às vezes não teria, por exemplo, uma via, não teria o original, porque até existem, né, resoluções que permitem essa dispensa da via original depois de digitalizada, tá? Até sendo preenchidos alguns requisitos, logicamente, mas a maioria da documentação, ela é assim legível, né? O perito, ele consegue fazer o exame, tá? Cabe ao perito, lógico, né? Verificar isso e falar que realmente está condizente com o exame, e se não, aí ele solicita o original ou outra via de melhor qualidade, tá? Mas tem entendimento, né, do Tribunal de Justiça de Minas também, principalmente falando já da possibilidade de realização em fotocópia, em documentos digitalizados também. Você já pulou uma parte que eu ia falar da questão da cadeia de custódia, né? Porque hoje é muito fácil. Eu pego um documento, eu assino, aí eu vou lá e tenho a possibilidade de escanear, eu faço uma impressão a partir de uma impressão mesmo em PDF, ou eu posso fazer outra questão. Nós temos várias hoje aplicações, né? Temos I Love PDF e vários outros que você utiliza, que eu tiro a assinatura, coloco a assinatura, incluo a assinatura ali. Isso, né? Essa cadeia de custódia vai ficando meio fragilizada ali. Porque nós temos, assim, artistas que fazem uma montagem realmente para fazer isso. Vamos falar um pouquinho de assinatura, já que estava a dúvida das pessoas, né? Por que às vezes eu não posso assinar pelo gov.br? Por que eles exigem alguns tipos de assinatura para algum documento específico? Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, na conceituação dos níveis, né, do Gov, eu não entendo os níveis do Gov. Acho que ninguém entende os níveis do Gov, né? Tem hora que é ouro, hora que é prata, hora que né? Mas o que é o grande ponto, assim? O que é importante saber? Quanto mais elementos de validação eletrônica, né, para garantir a assinatura eletrônica puderem ser inseridos naquele documento, melhor. Então, por exemplo, vou utilizar uma ferramenta, um ZapSign, né, por exemplo, que é muito comum. Aí lá eu tenho a possibilidade de fazer uma foto selfie, eu tenho a possibilidade de mandar uma confirmação de 2 fatores, um SMS com código, tenho a possibilidade de mandar no e-mail uma confirmação, ou ele guarda até o IP, por exemplo. Então, quanto mais elementos eu puder ligar no momento de assinatura daquele contrato, por exemplo, melhor, porque na verdade eu vou estar gerando mais credibilidade que realmente foi aquela pessoa que assinou. Seria mais um raciocínio nesse sentido. Logicamente, a gente não está comparando com o certificado digital, né? Que daí não tem conversa. Tem um não repúdio, senta e chora, né? Você está assinado com o certificado, se a responsabilidade da senha era sua, não tem o que fazer. Realmente vai entrar numa briga de vício de consentimento depois, outra coisa nesse Não adianta eu ir sentido. falar que foi estagiário, foi você. É difícil, mas a dica, né? Como você falou, né? Fica a dica, gente. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Se for utilizar a assinatura eletrônica por meio de alguma plataforma assim, quanto mais formas de validação dessa assinatura, melhor. Tá? Hoje existem entendimentos que falam sobre a questão de utilização apenas da selfie, né? Que seria um pouco frágil utilizar só a selfie. Mas a gente não vai entrar nessa discussão toda meritória, né? Senão você vai cair dentro da minha inteligência artificial, vai dizer que eu consigo modificar essa selfie aí e a gente vai pro outro caminho. É possível. A análise hoje, a perceptual, né? Uma análise que você vai utilizar softwares para análise da imagem, verificar filtros, pixels, né? E nesse sentido, ainda é uma análise pouco realizada. Não tem tantos técnicos que são especialistas nesse tipo de análise, tá? Mas o JPEG, quando ele é comprimido, recomprimido, salvo, enviado, recomprimido, né, das plataformas, ele passa por essa compressão várias vezes, o salvamento, ele vai perdendo também algumas qualidades, né, do arquivo. Então, consequentemente, os ruídos da imagem mudam, né, os pixels vão mudando, então isso vai tendo o arquivo sofre também com isso. E isso dificulta para o perito. Então, essa análise, quando a documentoscopia digital vai para o lado da imagem, acaba que são vários elementos de maneira conjunta que vão sendo analisados, mas eles nem sempre são conclusivos. Olha, a gente abrindo
uma pauta para um outro podcast, hein, Viviane? Com certeza. Nossa, Provas muita coisa. digitais. Nós vamos ficar Que aqui 5 bom. horas falando de prova Não, digital. que é engraçado, que eu vejo que nós temos para a advocacia novos desafios. E o nosso ouvinte, ele tem que se atentar a essas situações. Por exemplo, muitas vezes nós temos uma prova verdadeira, um selfie realizado, uma assinatura exarada ali, só que muitas vezes o nosso cliente ele é vítima de um golpe. Pois bem, aí o Gustavo bem disse, né? Existe a questão do vício do consentimento. Aí, voltando para a nossa temática aqui, sobre prova pericial, aí eu tenho que fazer uma análise um pouco mais cuidadosa. Afinal, por que aquele camarada entrou naquele link? O que foi dito a ele? Qual foi o contexto? Afinal, posso ou não posso utilizar a conversa do WhatsApp em que ele foi abordado ali com a promessa de uma viagem para Cancún, mas ele estava contratando ali um empréstimo falsificado, né? Mas, bom, vamos ter outro Viagem da podcast. Cancún, eu também. realmente cair, né? clicava nisso aí, hein? Não era eu- muito fora de eu clicar, não, hein? Eu também acho, viu? Eu acho que... Se nós que estamos aqui conversando temos essa dificuldade, imagina para o nosso cliente que é leigo. Imagina pro Então, nosso cliente. eu acho que aí puxa muito a responsabilidade do advogado, porque nós somos os profissionais que estamos ali para defender o direito do cliente. Então, antes disso, olha a importância de que o advogado também faça uma campanha de prevenção, que explique para o seu cliente. Eu falo que hoje a palavra-chave é literacia. Nós temos que conhecer o que é um Pix, o que é um documento, o que é... Gente, eu não posso ficar alienado a isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia hoje. Hoje eu não tenho mais contratos que eu vou assinar fisicamente, eu tenho contratos digitais, então eu tenho que estar preparado, né, como advogado, para que eu possa orientar meu cliente da melhor forma. Então, o mundo vai evoluindo, a advocacia vai evoluindo diuturnamente, né? Eu falo assim, enquanto a gente vai nessa viagem de Cancún lá, que a gente obviamente vai ganhar essa viagem, né? O mundo vai mudando nesse sentido. Então eu queria só, Harrison, que você falasse um pouquinho para a gente, então, um pouquinho dessa questão da suspeição dentro do processo civil. O que eu posso dizer lá naquele momento que o juiz fez a indicação desse perito, qual que é a possibilidade do advogado perante o CPC? Que bom. É importante nós falarmos que a perícia é uma prova determinante. Então, é crucial que esse meu perito ele tenha ali aquele compromisso de isenção, de imparcialidade em relação a ambos os litigantes. Nesse sentido, para o assistente, para o auxiliar do juízo, que é o perito, valem ali aquelas regrinhas também de impedimento e suspeição do magistrado. O artigo 144, salvo o melhor juízo, e 145, que vão trazer ali as previsões. Mas vamos lembrar aqui, exemplificativamente, algumas situações. Por exemplo, se aquele perito, em algum momento, já manifestou naquele processo, vamos pensar, né, Gustavo, o perito na condição de antigo promotor, enfim, né, o processo que se estendeu há muitos anos, né, ou ainda naquela situação em que o perito ele tem ali amizade com uma das partes, que ele tenha interesse ali no julgamento, seja pelo fato de ser amigo íntimo ou inimigo de um dos litigantes. Então, para o perito, a missão dele é tão importante dentro desse contexto processual que valem as mesmas regras de impedimento e suspeição do magistrado. Importante, né? E fala o prazo para quem está aí desatento. Qual que é o prazo para a gente falar sobre isso? Sim, olha só, o prazo para a gente falar sobre a impugnação, 15 dias. Sobre o impedimento e suspeição, a gente vai dar um corte. É 15 dias também. 15 dias também. Mas eu queria só trazer para a gente, então, esse passo a passo para quem está aí pensando. Eu tenho uma designação de um perito. Dentro dessa designação, eu vai abrir prazo para que a parte apresente os seus quesitos e indique o seu assistente técnico. E, nesse momento, eu posso fazer a suspeição, o impedimento, arguir o que eu entendo necessário. Começou a perícia, o perito vai designar a data de início da perícia
E a partir disso, o assistente técnico vai fazer esse acompanhamento com o perito durante a perícia. Durante esse momento, eu posso apresentar quesitos. A partir da entrega do laudo, eu faço a minha impugnação e na impugnação eu posso apresentar quesitos suplementares para que o juiz vai decidir se ele vai intimar o perito para que ele apresente essas respostas ou quesitos suplementares ou ele vai mesmo convidar o perito para que ele esteja lá na audiência, que é muito importante. Eu já passei numa situação um pouco quanto constrangedora, né? Que chegou no momento e o perito na audiência, você via que ele não sabia do que ele estava e foi ficando uma situação complicada. Então, o advogado tem que estar atento, ele tem que saber essa dinâmica da prova e o que ele pode intervir em cada momento, né? Não é porque começou a prova que agora eu vou, né? Eu gostei dessa viagem da Cancún, acho que eu vou clicar lá no link para ir para a viagem para Cancún, mas o advogado não pode, ele tem que ficar aqui acompanhando realmente essa perícia para que ele possa auxiliar o assistente no que for necessário, né? Então, essa fiscalização do advogado é muito importante. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês veem na prática desse resumo, uma coisa bem prática para a gente finalizar em termos assim, de passo a passo. Com sua permissão, né? Por favor. Primeira coisa, assim, um ponto que eu vejo que acontece muito, que não é observado pelos advogados. Por exemplo, quando o perito ele é nomeado, e muitas vezes ele marca o início, né, não respeitando o prazo mínimo de 5 dias para comunicação. Logicamente, muitas secretarias, né, em todo o nosso país, aí muitas varas, elas sofrem com um gargalo operacional também. Então, nem sempre o prazo de 5 dias é um prazo que é razoável dentro do processo, até mesmo para uma publicação dos atos, tá? Não é um costume dos peritos realizar o ato ali que os advogados falam, o despacho, né? Não é comum dos peritos. Então, normalmente o perito, às vezes, ele marca o procedimento e ele não despacha para publicar. E aí isso bagunça o andamento do processo, de certa forma. Já fica aqui uma dica para os peritos que nos assistem, né? Então, sempre também despache a publicação dos atos principais da perícia, né? Nós todos buscamos a celeridade processual, né, de certa forma. E também com aquele equilíbrio, né? Celeridade e qualidade, logicamente, tá? Mas entender isso. Então, por exemplo, você advogado, se o perito marcar menos de 5 dias, você consegue impugnar o ato, logicamente. Se o perito entregar o laudo pericial com menos de 20 dias da IJ, você também não vai ter o tempo de manifestar sobre o trabalho. Então, acontece muito em algumas secretarias essa situação da entrega do trabalho já extrapolar os 20 dias, né, o que dificulta o contraditório. Também é um ponto importante de falar aqui, porque acontece muito na prática, assim, eu vejo isso muito na prática, tá? Essa questão do impedimento da suspeição fica também um adendo. É uma forma de você identificar, existem hoje plataformas que você busca por nomes, né, como publicação, nomes completos, para você verificar se aquela pessoa fez parte de algum processo ou não. Então, às vezes, compensa você pesquisar também o nome do perito para ver se ele já atuou nos últimos 3 anos para uma das partes, né, o perito do juízo, que ele seria impedido ali ou suspeito para trabalhar, tá, no processo também. Outra forma de você ter esse acesso aos advogados que tem token, você consegue verificar, principalmente no estado de Minas Gerais ainda, né, o PJE nos interiores, né, você consegue verificar os atos processuais naquela consulta de processos. Você vai lá dentro do PJE, consegue verificar, por exemplo, a jurisdição, a região. Então, eu consigo ver, por exemplo, processos da primeira vara civil de Uberlândia. Aí eu consigo, lá no último filtro da consulta processual, você consegue o ato. Aí você coloca perito, por exemplo. Então, você consegue ver todos os processos que tiveram perícia ou estão na fase de perícia. Então, verificar valor de honorários para impugnação, ver o que aquela secretaria está homologando ou não. Você consegue verificar... Isso vai ser um corte. Isso vai ser um corte. Os peritos vão me odiar, né? Vamos falar assim, mas hoje estou como advogado aqui também. Né? Então, você consegue fazer toda essa pesquisa, principalmente para saber como ele trabalha, qual é o laudo que ele faz, se ele realmente já foi impugnado tecnicamente com outra fundamentação ou não. Você consegue ter um acesso muito mais aprofundado, tá? Ficam as dicas, né? A gente vai falando assim, é tanta coisa. Perfeito. Isso, né? A gente fala que o advogado ele tem que cuidar disso. Se eu estou na defesa do interesse do meu cliente, eu tenho que me preocupar com isso. E tem que realmente fazer essa pesquisa para que possa trazer qualidade. Harrison, conta pra gente, eu queria que você trouxesse suas considerações finais e essa importância, né, do trabalho conjunto de advogado, de perito,
para que a gente possa realmente ter um resultado célere e eficaz, como dizem. Ah, que bom. Vamos lembrar, né? O que nós provamos são fatos. Então, nós voltamos ali para a primeira parte do nosso bate-papo. É fundamental que saibamos o que nós vamos, para que nós queremos aquela perícia, o que nós vamos quesitar. É fundamental. Vamos pegar o que a gente falou aqui, né? Se você tem a oportunidade, por favor, indique o assistente técnico. Se você não tem essa possibilidade, vamos estudar aquela demanda. Afinal, vamos lembrar, né? Nós temos aí essas alternativas, por exemplo, a própria inteligência artificial pode Sim. ser uma ferramenta que, se bem manuseada pelo profissional, ela atinja essa finalidade, nós vamos utilizar. E vamos lembrar para que o que nós queremos provar dentro daquele fato. Vamos fazer uma quesitação que favoreça o seu cliente, que atinja ali a finalidade para que você requereu, por exemplo, a perícia, ou para que você está respondendo àquela perícia. Eu acho fundamental para a nossa boa advocacia, para a nossa boa celeridade e para um bom atendimento da perícia, que ela seja ali objeto de fundamentação na sentença, uma boa e essencial quesitação. Perfeito. Vamos falar que a gente vai enaltecer a nossa rainha das provas ali, né? Porque a gente tem que realmente saber para que ela serve, se presta e bem utilizar. Porque às vezes a gente vê que muita gente trata a prova pericial como mais uma prova e ela é muito complexa, né? E ela pode nos trazer resultados importantes pela forma mesmo como a jurisprudência e a doutrina já tratam a prova pericial com a sua importância. Então, realmente, vamos dar importância nesse momento do processo, vamos trazer essa questão, né? E nunca pergunte aquilo que você não sabe a resposta, né? Isso é um perigo. Então, se você for fazer um quesito, né, você tenha certeza que aquele quesito realmente vai trazer um benefício para que você não tenha problema depois com a resposta, né? Acompanhar, isso a gente vem acompanhando. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. O Gustavo do Reus trouxeram esses bastidores para a gente, né? Que a gente gosta mesmo de bastidores para saber o que está acontecendo e demonstrar da importância, demonstrar que a gente converse sobre isso, que a gente se atualize. Todos os dias a tua prova vai estar diferente. A cada função, a cada perícia é uma perícia completamente diferente. Então, não fique muito relaxado achando que você sabe demais, não. Você tem que se debruçar sobre aquilo e trazer e ver realmente dentro do momento, do contexto, né? Falamos tanto sobre contexto, tanto que isso é importante. Dentro desse contexto, o que eu posso trazer para absorver? Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui nos ouvindo, que esse foi o episódio sobre perícia judicial e extrajudicial. Novamente agradecendo pela presença, agradecendo os ouvintes, a OAB Uberlândia pelo projeto do PodJust. Muito obrigado por ter me convidado para estar aqui novamente, que eu amo estar aqui com vocês, né, nesse podcast. E até o nosso próximo episódio. E dizer que não deixem de seguir, porque os podcasts estão assim. Esse podcast é especial, porque ele traz especialistas, ele traz as discussões, ele traz os bastidores e tudo que você possa auxiliar na sua profissão, trazer realmente uma eficácia para o advogado, para que a gente possa trazer a justiça, a gente luta tanto, né, para que a gente possa bem representar nosso cliente e a partir dessa literacia a gente pode concluir isso. Até logo.